aqui eu tenho uma incongruência da lei. Por quê? Porque as contas que são dispostas dentro do ativo, elas não são dispostas nos grupos, elas são dispostas em subgrupos, porque os grupos são ativo e passivo. O que vem além disso não são grupos, são subgrupos. Então, a primeira incongruência da lei que a gente acha é essa aí. Ponto. Vamos para a segunda. Olha só. Inexistência de lucros acumulados no balanço. Isso é fato. Isso é fato. Encontro colegas, eu encontro livros onde tem lá, lucros acumulados é uma conta do PL e tal. Lucros acumulados não existe mais no PL. Foi extinta com as alterações da 11.638 e 11.941. Artigo 178, parágrafo 2º, diz assim, ó, no passivo as contas serão classificadas nos seguintes subgrupos, no caso, grupos não, subgrupos. 3, patrimônio líquido dividido em capital social, primeira conta. Reserva de capital, segunda conta. Ajuste de avaliação patrimonial, terceira conta. Reserva de lucros, que é uma conta sintética, ela não é analítica. Ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Veja, a gente não encontra lucros acumulados. E é simples o porquê de não encontrar lucros acumulados. É porque o artigo 202 do parágrafo 6º dessa mesma lei 6.404, ela vai dizer que os lucros remanescentes devem ser distribuídos como dividendo obrigatório. Então, não há possibilidade, desde 2007, 2008, 2009, e assim por diante, de ter lucros acumulados dentro do PL. A não ser que seja resquícios desse período aí. Então, vamos supor que eu tenho lucros acumulados de 2005. Bom, se eu tenho lucros acumulados de 2005 para frente, essa conta subsiste. Porém, creio eu que dentro desses 15 anos aí, uma empresa que vem só dando lucros, está muito bem, né? Está muito bem do ponto de vista econômico-financeiro, tá? A segunda incongruência aí, os lucros acumulados com o artigo 189, olha só, parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados. Veja, eu não tenho mais lucros acumulados. Como é que eu vou ter um prejuízo do exercício para ser absorvido pelos lucros acumulados, se os lucros acumulados eles não existem mais? A gente nota que o artigo 178, parágrafo 2º, inciso 3, ele vai dizer que não existe lucros acumulados. Se tivesse, tinha aí. Não tem. E o parágrafo único do artigo 189 continua dizendo que o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados. Porém, os lucros acumulados não existem. Não existem mais. Fazendo a ressalva que pode ser resquícios de 2008 para trás. Certo? Essa é a segunda incongruência. Vamos passar para a terceira. Bom, da omissão do subgrupo de estoques. Quando a gente vai estudar, e aí a gente vai expor para os nossos alunos como se dá o balanço patrimonial em grupos, em subgrupos, a gente caracteriza dentro do nosso ativo que o ativo se subdivide em circulante e não circulante de acordo com a 6.404. Dentro do nosso circulante, nós temos lá livros, temos o manual de da contabilidade societária, dizendo lá que o circulante se divide em disponível, direitos realizáveis e estoques de despesas antecipadas. Entretanto, não há na lei 6.404 a expressão estoque. Então, você não consegue visualizar dentro da 6.404 a denominação do subgrupo estoque. Tem uma omissão do subgrupo estoque. Eu consigo ver as outras. Disponibilidade está aí, artigo 179.1. As contas serão classificadas do seguinte modo. 1. No ativo circulante, as disponibilidades, que a gente também chama de disponível. Os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Esse trecho, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, dizem respeito àqueles dois subgrupos que nós temos, que são os direitos realizáveis, né, que também são chamados de créditos realizáveis, porém eu não gosto eu particularmente, né, não gosto de utilizar a expressão créditos realizáveis, porque a gente já ensina
para o aluno que as contas do ativo têm natureza devedora, né? Então, se tem natureza devedora, logicamente, o débito impera dentro do ativo. Para eu dizer lá que uma conta devedora tem créditos realizáveis, termina confundindo pela nomenclatura que se utiliza. Por isso que eu prezo um pouquinho pela nomenclatura, que é super importante, para não fazer confusão, tá? Então, nós temos aí os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Esses direitos realizáveis têm um subgrupo específico lá, abaixo do disponível. Em seguida, tem o estoque. Você vê que não tem o estoque aí. Mas o estoque é um direito que se realiza no curso do exercício social subsequente. Porque ali é que estão as mercadorias para revenda, é que estão os materiais de produção, os insumos que são utilizados e por aí vai. Certo? Então, eu não consigo encontrar na 6.404, é uma outra incongruência, o subgrupo estoque. Mas consigo encontrar disponibilidades, direitos realizáveis e as despesas antecipadas, né? Que inclusive é uma problemática também, as despesas antecipadas. Para a gente conseguir convencer o aluno que a despesa antecipada é um direito, né? Porque a gente sabe que no patrimônio não tem contas de resultado. E aí me chega uma expressão pela 6.404 dizendo que no ativo tem despesa. Então gera toda uma problemática do ponto de vista acadêmico com essas nomenclaturas que são utilizadas pela 6.404. A gente chama isso no direito de atecnia, né? Como eu disse logo na introdução, nós não temos um corpo dentro do legislativo, né, nos projetos de lei, onde deveria ter especialistas em determinadas áreas, né, ou chamar, como geralmente se faz, deveria fazer, chamar alguns especialistas. Se eu estou fazendo uma lei para alterar ou para constituir algo relacionado a uma área, como é a nossa, por exemplo, a gente deveria chamar alguns professores de gabarito, né? Professores da USP, professores da Universidade de São Carlos e por aí vai. São pessoas que escrevem muito sobre isso. Tá? Então, essa é a nossa terceira incongruência. Vamos para a quarta incongruência. Olha só. A quarta que eu trago para a gente aqui é uma confusão técnica entre conta sintética e analítica, na absorção do prejuízo líquido do exercício. Veja. A conta sintética difere da conta analítica. São duas coisas distintas, né? Conta sintética é aquela conta que ela agrupa outras. A conta analítica não. A conta analítica, inclusive, é a única que participa do lançamento contábil. O registro feito pelo método das partidas dobradas é feito a partir de contas analíticas, de conta sintética não. Então, quando eu faço essa confusão, eu gero uma tremenda celeuma dentro da 6.404. Olha só o que tem o parágrafo único do 189. Diz assim, inclusive que a gente já leu agora, mas é outro ponto que eu quero discorrer. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados. A gente já viu aqui que lucros acumulados não existe, né? Existia, mas não existe mais. Continua. Pelas reservas de lucros e pela reserva legal. Nessa ordem. Ó, reserva de lucro não é uma conta analítica, é uma conta sintética. Que, inclusive, a reserva legal faz parte da reserva de lucro. A reserva de lucro é constituída por 5 tipos de reservas. Existem 2 tipos de reserva na contabilidade. Reserva de capital, do artigo 182, e a reserva de lucro, que vai do 193 ao 197. Então tá aí, ó. Quais são os 5 tipos de reserva de lucros? Reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, reserva de cientistas fiscais e reserva de lucros a realizar. Dentre essas 5, em referência ao parágrafo único, que ele trata sobre a absorção do prejuízo do exercício, tem 3 que elas têm destinação prévia, ela tem destinação pré-determinada, melhor dizendo. Quais são elas? O 195 da reserva para contingência. Tem aí entre parênteses, ó, compensar em exercício futuro a diminuição de lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Ela só pode ser usada para isso.
Logo, ela não pode ser usada para compensar prejuízo do exercício. Reserva de incentivos fiscais. A reserva de incentivos fiscais tem a ver com aquilo que se guarda, né? Reserva, né? Aquilo que se guarda como parcela de valores referente a doações e subvenções governamentais. Ela também não pode ser utilizada para absorver prejuízo. E a 197, a reserva de lucros a realizar, ela somente pode ser utilizada para pagar dividendo obrigatório do artigo 202. Então, dessas 5 reservas de lucros, tem 3 que eu não posso utilizar. Eu só posso utilizar 2 para compensar o prejuízo. E uma já está no texto da lei aí, ó, reserva de lucros e pela reserva legal. Então, só me sobra a reserva estatutária. Só me sobra a reserva estatutária. Então, na verdade, a lei, quando fala pelas reservas de lucros, ela não quer falar reserva de lucros, ela quer falar reserva estatutária. Primeiro que reserva de lucro é uma conta sintética, que abarca 5. E dentre essas 5, 3 não podem ser utilizadas porque já tem uma determinação pré-estabelecida. A reserva legal, que é a 4ª, já se encontra no texto da lei. Então, por critério residual, que a gente chama, né? Ou seja, aquilo que sobra, só nos sobra a reserva estatutária. Então, o texto aí deveria ser lido e deve ser lido pelos interpretadores como reserva estatutária e pela reserva legal nessa ordem. Então, é mais uma incongruência que nós achamos aí. Certo? Vamos para a próxima. A 5ª é a distribuição obrigatória do lucro líquido do exercício. Eu falei isso lá na frente, né? Eu falei isso lá na frente quando a gente discutiu sobre essa compensação do prejuízo aí. Veja, o artigo 189 ele vai dizer que do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Quando eu tenho lucro líquido, me surge a oportunidade de não só compensar o prejuízo acumulado, que está lá dentro do PL, assim como provisionar o imposto de renda e a contribuição social, né, que são os 2 tributos sobre o lucro líquido, registrar as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias, certo? A partir dos lucros que me sobram. Sobrando esses lucros, o artigo 202, no parágrafo 6º, ele vai dizer que eu tenho que distribuir o lucro como dividendo obrigatoriamente. Então, eu não tenho uma opção, eu tenho uma obrigação de fazer. E aí vem o que diz o artigo 178 lá. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes subgrupos. Quais são eles? Circulante, não circulante e no 3 o patrimônio líquido. Qual é a incongruência daí? A incongruência daí é dizer que há a possibilidade de ter lucros acumulados vindo da DRE. Isso não é possível. Essa interpretação, e não da lei, mas dos operadores contábeis, no sentido de que os lucros acumulados remanescem a partir daquilo que sobra da DRE. Não é mais possível desde 2008. Então, essa 5ª incongruência nossa, né, e não da lei nesse caso aqui, é de estabelecer, como eu vejo em algumas publicações de balanços ainda provavelmente de forma desavisada, é colocar o que sobra na DRE como lucro líquido, né? E aí a gente não está nem falando das constituições das reservas ainda, né? As reservas de lucros, elas são constituídas antes de distribuir esse dividendo aí, essas 5 reservas que nós falamos aí. Então, quando eu constituo essas 5 reservas que nos sobra algo, esses lucros eles não podem ser acumulados, porque a Lei 6.404 ela não permite mais, permitia antes, de 2008 não permite mais para cá, tá? Então, essa é a 5ª incongruência que a gente consegue enxergar, né, nas práticas contábeis por aí afora. E vamos para a 6ª. Olha só. Vê só.
Essa sexta é um pouco mais específica, porque tem a ver com as constituições das reservas. Essa sexta incongruência tem a ver com a necessidade de interpretar as regras de constituição da reserva legal, do 193 ao 197, utilizando uma visão holística. O que é visão holística? É aquela visão geral, aquela visão sistêmica, a visão do todo. Olhar a 6.404 de forma uníssona e não compartilhar, e não em partes, né? Então veja só o que é que vai dizer o artigo 193 quando a gente vai constituir a reserva legal. Vai dizer assim, ó: do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra coisa, qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. Aí a gente monta uma formulazinha. Primeiro, reserva legal é igual a lucro líquido vezes 5%. Isso na contabilidade a gente chama de teto. Né? Há um teto da reserva legal que é 5% do lucro líquido. Eu não posso constituir uma reserva legal além do lucro líquido. Desculpe, além dos 5% do lucro líquido. Esse 5% do lucro líquido que chama de teto, esse teto tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? É o que está no finalzinho do CAPT. Não excederá 20% do capital social. Ou seja, essa reserva legal que está tentando se constituir, ela não pode ser superior ao capital social em 20%. Ela não pode. Pode ser menor ou igual, mas superior ela não pode. É a segunda parâmetro que nós temos. Qual é o terceiro? O terceiro está no parágrafo 1º. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva legal, acrescido do montante da reserva de capital, que está lá no artigo 182, exceder a 30% do capital social. Então a gente monta uma outra formulazinha. Qual? Reserva legal mais reserva de capital é menor ou igual a 30% do capital social. Me dá o terceiro parâmetro. Aí ele vai para o quarto. Lá no artigo 199. Vai dizer assim, ó: o saldo das reservas de lucros, aí a gente para. Reserva de lucro, nós já vimos aqui que a reserva de lucro é uma conta sintética. É uma conta sintética que tem 5 contas analíticas. 5 contas analíticas. Quais são elas? Reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, reserva de incentivos fiscais e reserva de lucros a realizar. Aí vê só o que é que diz o artigo 199. O saldo da reserva de lucro, ou seja, dessas 5 contas, exceto contingência, incentivos fiscais e lucros a realizar. Ou seja, só nos sobram 2. Reserva legal e reserva estatutária. A reserva legal mais a reserva estatutária, ela não pode ultrapassar o capital social. Ou seja, reserva legal somada à reserva estatutária não pode ser superior ao capital social. Ou seja, tem que ser menor ou igual ao capital social. Entretanto, há uma incongruência aqui. Veja, se a intenção da reserva de capital está aqui no parágrafo 2º, está grifado aí, sublinhado. Olha, a reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social. E essa reserva legal, como fonte de integridade do capital social, significa que ela está ali para proteger o capital social. Ela está sendo constituída para proteger o capital social. Ora, se eu utilizei a reserva de capital somada com a reserva legal como 30% do capital social, por que é que no artigo 199 eu vou desconsiderar a existência da reserva de capital para proteger esse mesmo capital social? Então, é uma incongruência que deve ser analisada no sentido de que a reserva legal, mais a reserva estatutária, mais a reserva de capital, essas 3 somadas, elas não podem ser superior ao capital social. E o raciocínio é muito simples. Por quê? Porque se ela tem a intenção de manter íntegro o capital social, elas não podem ultrapassar o seu valor total. Né? Então, esse somatório dessas 3 reservas, há aqui uma omissão, entretanto, há uma necessidade da gente interpretar com uma visão sistêmica, com uma visão do todo, no sentido de que a reserva de capital também seja considerada no artigo 199 da 6.404. Tá? Essa é a sexta. E, então, a gente encerra por aqui, trazendo um pensamento de Jean Piaget, que é o seguinte, ó: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram.
A educação tem um objetivo primordial, que é não repetir, e sim criar. E a gente cria através do estudo e através da discussão. Claro que aqui eu não tenho a pretensão de fazer, na verdade, forçar você a entender, né, ou lhe convencer obrigatoriamente do que o que eu estou falando é o correto. Não é isso. É apenas pontos de vistas, e pontos de vista, como diz Leonardo Boff, é visto de um ponto só. Claro que quem tem pontos de vista diferentes, nós respeitamos e fazemos uma educação pautada no respeito. Joia? Perfeito. Obrigado e estou ao dispor. Abrimos também, se os alunos presentes quiserem fazer alguma pergunta, o professor Rogério também está à disposição, através do chat, tá, gente? Professora Vanessa, pois não. Antes que os alunos comecem a fazer as perguntas para o professor Rogério, eu queria começar a fazer as minhas para ele, né? Aproveitar, né? Vamos lá. Rogério, eu estava ouvindo todas a sua fala, e aí uma das coisas que, como professor, né, que nós somos hoje, a gente leva a perceber que muitos dos nossos ensinamentos, na verdade, às vezes a gente aborda ou institui, né, um autor para poder passar o conteúdo para os alunos, uma vez até porque eles pedem muito uma referência bibliográfica para isso, né? E aí eu pergunto a ti, como abordar de uma forma educada e sutil, né, na questão educacional, esse ponto de vista, né, essa questão que nós temos de saber questionar e saber analisar esse tipo de situação que apresenta dentro das leis, aonde mostram essas divergências, de uma forma que não gere mais dúvidas e nem gere críticas relativo aos próprios autores, né? Uma vez que a gente sabe que às vezes eles têm um ponto de vista de outros autores, como às vezes eu digo, olha, eu tenho autores preferidos, mas em que? Na forma didática que ele passa, né? Mas a gente diverge às vezes, porque quando a gente vai para ler como você fez hoje, mas de uma forma bem educacional, a gente percebe exatamente essas divergências. Mas de que forma você acha que a gente pode fazer isso para os alunos que não interfira ou não chegue a ferir, né, essa forma educacional de falar para eles? Veja, Alex, é o seguinte, eu particularmente, logicamente eu tenho vários autores em que eu me espelho e até admiro, né? Mas muitas vezes eles conseguem reproduzir algumas coisas que até então a gente também reproduzia, né? Então, por exemplo, tem um livro de um professor zaço aí da USP, que muita gente deve conhecer, que se defende, por exemplo, que no caixa tem que ter, pode ter, na verdade, recibos de adiantamento a funcionário, veja. Então, assim, é um ponto de vista. É um ponto de vista. Como a gente está numa academia, a gente está num ambiente educacional, um ambiente de estudo, a discussão, ela é totalmente permitida. O que a gente pode fazer, e às vezes eu digo sempre aos meus alunos o seguinte, olha, não confie muito no que eu digo, não. Confie muito não, vá atrás de livros, porque, como você falou, a gente indo atrás de 1, 2, 3, 4 autores, a gente consegue ter uma noção de que, às vezes, por isso que eu trouxe aquela frase de Montesquieu, porque a gente é submetido a paixões e a gente termina colocando no livro aquilo que a gente acredita que é. Mas muitas vezes a gente acaba dando um tiro no pé. Mas quando eu estou falando em livros, eu estou diante de uma doutrina. Quando
eu me reporto, me identifico, na verdade não é essa palavra que eu quero usar, quando eu me deparo com uma lei, aí a problemática acontece de forma veemente, porque a lei ela vai tentar reger tudo aquilo que é da sociedade. O livro não, o livro é doutrina, você acredita se você quiser, você discute se você quiser. A lei não, a lei serve para ser cumprida. Então, como é que a gente vai ensinar, por exemplo, ao nosso aluno, que quando ele fala reserva de lucro, na verdade ele não quer dizer reserva de lucro, ele quer dizer uma outra coisa. Então, a tecnia, né, ou seja, a ausência de técnica do conhecimento científico na lei é o que traz toda essa problemática para a gente dentro da sala de aula. E aí eu me deparo com alguns alunos dizendo assim, mas professor, de onde é que o senhor tirou isso? Eu disse, rapaz, tirei isso daquilo que eu compreendo. Mas a gente tem um livro de fulano de tal, disse, então fique com fulano de tal, não tem problema nenhum. E aí, Rogério, só complementando o que você disse, o bacharelado é isso, é a pesquisa acadêmica, não é? Os nossos alunos, eles têm que ter a noção de que o bacharelado é a pesquisa acadêmica, é isso que você está fazendo. Você trouxe as fontes que você acha confiáveis e vai fazer as suas interpretações. Sim, por aí. Por aí, assim, como a gente é livre de interpretar, a gente tem, por exemplo, eu posso, o professor Alex também pode, a professora Vanessa pode fazer, e nós professores podemos fazer, escrever um livro e colocar aquilo que a gente acredita. Quem quiser publicar, uma editora quiser pagar para publicar, ela vai e publica. Ponto de vista, é correto, não, mas quando vem da lei, aquilo que eu disse, é complicado, porque votaram 513 deputados federais, votaram 81 senadores, passou na mão de todo mundo e ninguém viu isso, não é possível. Não é possível ninguém viu porque não existia técnico qualificado para. E outra coisa, né, professora Vanessa? Quem foi que votou? Aí votou Tiririca, aí votou alguns nomes fantásticos que a gente tem que, pô, vai entender de contabilidade? Não entende de contabilidade. Então devia ter chamado Eliseu Martins, devia ter chamado Antônio Lopes de Sal, saudoso, devia ter chamado Zé Carlos Marion, e por aí vai. Uma professora sabe mais do que eu. Arrocha aí, professor. Um monte de autor aí que a gente pode. Ildícimos, tem vários autores que a gente podia chamar, mas não, faz a lei assim, ó, bota lá e os contadores que se virem lá para interpretar. Isso. Então, basicamente seria isso. E sem contar, Rogério, que além de ter feito essa lei em 2007, viram que existiam ainda divergências ou situações errôneas na própria lei que foi criada. Criaram a medida provisória 449 em 2008, que em 2009 foi transformada em lei, né? E aí, veja... Você percebe que é mesmo assim... E aí, veja, o que é que... né? Foi tão grande e eles ainda conseguiram errar, gerar falhas. Sim. Veja, tem uma outra coisa que eu ia falar aqui que eu acho que é importante. E aí... isso é tão grave que o Conselho Federal de Contabilidade tem que estar elaborando o CPC para explicar como deveria ser, entendeu? Quando, na verdade, a gente já tem uma lei que rege, já tem uma lei que diz como é, mas aí o CPC precisa, por quê? Porque as incongruências são várias, eu trouxe algumas, mas se a gente parar para pensar e discorrer algumas coisas, lógico que o CPC é muito mais preciso, é muito mais técnico, né? E é para isso que o CFC existe, uma das suas prerrogativas, no sentido de clarear aquilo que a gente se vê diante de uma sinuca de bico, como se diz por aí. Né? E aí a gente pega os CPCs com 15 revisões. E aí? Verdade. Vamos fazer o quê, né? Olha, deixa eu fazer aqui uma pergunta que um dos alunos colocou aqui no chat, a Poliana Ribeiro. Sim. Falou assim, professor Rogério, depois de constituídas as reservas, os dividendos devem ser obrigatoriamente distribuídos ou a empresa pode reinvesti-los? Poliana, artigo 202, parágrafo 6º, diz lá claramente que se sobrarem lucros, ele fala em lucros remanescentes, né?
Se sobrarem lucros, ele deve ser distribuídos. Por quê? Porque o dividendo não é da empresa. O dividendo é dos investidores da empresa. Então, eu não posso confundir o acionista, né, ou o sócio, como queira chamar, com a própria empresa, né? A gente sabe que tem um princípio da entidade que foi revogado, veja só, como é louco essa coisa. Foram revogados os princípios, mas não deixam de existir, logicamente, eu sempre disse. Porque foram absorvidos pelos CPCs. Sim, sim, mas deixaram de existir do ponto de vista que antes chamava fundamental, sim, não era mais, e era a resolução 750/93, depois sim, foi revogado, virou lei, foi revogado, aquele negócio todo, mas eles não deixam de existir, porque são base, né? Princípio sim, é mandamento nuclear, eu não posso esquecer. E o princípio da entidade diz que o patrimônio dos sócios não se confunde com o da empresa. Quando eu tenho um dividendo distribuído para o sócio, eu não estou distribuindo para a empresa, estou distribuindo para o sócio, que é aquele que assume o risco do investimento. Né? Então, artigo 202, parágrafo 6º, Poliana, é explícito. Deixa eu ver se eu trago ele aqui para você, porque estava aqui. Não sei se você observou. Eu acho que é isso aqui, olha ele aqui, ó. Artigo 202, parágrafo 6º. Os lucros não destinados no termo do artigo 193 a 197. Se você pegar o 193 a 197, são as 5 reservas que são constituídas como reserva de lucros. Deverão, ó o verbo, deverão, ou seja, uma obrigatoriedade de se distribuir como dividendos. Tem outra pergunta também, viu, Rogério? Everton diz o seguinte: Rogério, se as contas do passivo não estão mais seguindo a ordem do grau de exigibilidade, como ficam as disposições da conta do passivo, visto que no ativo teremos o grau de liquidez como uma exigência a ser seguida? Everton, é assim, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma correção, se você me permite, com todo respeito. Veja, você pergunta assim, se as contas do passivo não estão mais. Não é que não estão mais, na verdade elas nunca estiveram. Elas nunca estiveram. Então, assim, se as contas do passivo não estão mais seguindo a ordem do grau de exigibilidade, nunca teve. Se você ler o artigo 178, no parágrafo 2º, você vai ver que a lei silencia quanto a isso. A lei não traz nenhuma ordem de classificação dentro do passivo. Vou trazer aqui para você, aqui, ó. Se você pegar lá 6.404, com as 2 alterações, você vai ver lá a diferença entre a redação do ativo e no passivo. Você diz, esqueceram? Não, nesse caso não esqueceram. É porque não existe mesmo. Não existe a possibilidade de uma conta no passivo, como eu expliquei no início, de ela em relação à outra ter um grau de exigibilidade. Porque, lembre, é a conta, ele está falando da conta em si. Eu não tenho como dizer, por exemplo, que PIS e COFINS a recolher, quem é que tem maior exigibilidade, o PIS ou a COFINS? Depende da data do pagamento. Se mudar a data do pagamento, você vai mudar o seu plano de conta de novo? Como é que vai ser? Não existe essa possibilidade. As contas do ativo, sim. E não são todas dentro do ativo. Se a gente for fazer uma discussão mais profunda, você vai ver que dentro do próprio ativo, essa ordem de classificação ela é detonada. E só complementando, quando você falou do estoque, né, com o subgrupo, a gente tem estoque no curto prazo, em 90% dos balanços, e estoque a longo prazo. Então, não é subgrupo. No próprio ativo. Tranquilo, então, Everton? Então, assim, no ativo, a ordem de liquidez, a ordem decrescente do grau de liquidez, ela sempre existiu e, por enquanto, está existindo, certo? Por quê? Porque a natureza, não a natureza, mas para não confundir com a natureza credora-devedora, mas a própria característica da conta o faz. As contas do ativo, elas precisam se transformar em recurso disponível para poder pagar as contas do passivo. Só que as contas do passivo, elas não são dispostas em ordens, não existe ordem lá. A ordem que tem não do grau de exigibilidade, mas sim do tempo de ser circulante ou não circulante, aí sim. E dentro desse circulante e não circulante não existe ordem entre elas. Não mesmo. Aí o Williams, o Williams diz assim, o problema é que muitas vezes estas divergências ocorrem entre estes autores de renome e a própria lei. O problema é todo esse, sabe, Williams?
Porque quando um cara como o Sérgio Dildícibus ou o Eliseu Martins escreve alguma coisa que a gente encontra um defeito, a gente vai entender que o cara não é um Deus, que o cara tem erros, que o cara é um ser humano como eu e você somos. Então, a gente tem que ponderar, e nós, como acadêmicos, é que temos que prestar atenção naquilo que está sendo lido para não reproduzir. Professor Alex e professora Vanessa e os demais aqui, sabe uma preocupação que eu tenho? É com os meus alunos que trabalham no escritório. Eu tenho uma preocupação com eles que vocês não fazem ideia. Por quê? Porque eles aprendem pelo senso comum. Muitas vezes eles chegam na faculdade achando que já sabe alguma coisa e às vezes botam o nariz para cima, como quem diz assim, não, eu já trabalho no escritório, e muitas vezes aprende coisa errada que você não imagina. Agora eu virei Luca Pacioli, né? Então assim, o que é que a gente tem que prezar dentro da faculdade? Que a discussão é científica. A discussão é científica. A discussão não é de senso comum. A discussão não é que eu aprendo porque alguém me disse que é assim que faz. Não. Eu aprendo porque eu estou lendo, eu estou interpretando e estou discutindo. Tanto é que a gente faz TCC para isso, né? A gente faz monografia. Inclusive, professor, complementando, tem um doutor em contabilidade baiano, doutor Carlos Alberto, que a tese dele, né, o que ele defende, é que se mude, inclusive, a ordem do balanço patrimonial. Eu não sei se vocês tiveram acesso. Já que a origem do recurso é o passivo, por que começa com o ativo? Né? Então, tem vários pontos. Tem lógica. Tem lógica. Então, ele já começou num congresso que eu fui, que agora eu não lembro, ele disse, vamos começar. A gente começa com o ativo, que é a aplicação do recurso. Mas não seria o passivo, que é a origem? Tem lógica. Veja. Então, a gente vai engolindo. E não vai questionando, e não vai pesquisando, e não vira cientista, que é o objetivo do bacharelado, não é? Verdade. Mais alguma? Acho que era o Felipe aí. Felipe, para atualização da lei, não foi criada nenhuma comissão para debatê-la com os especialistas? Felipe, eu creio que não. Felipe é meu aluno lá na CEUNI, é um rapaz extremamente dedicado e ele sempre vem com esses negócios aí, Felipe. De vez em quando ele me dá uma rasteira acadêmica boa, sabe? Eu creio que não, sabe, Felipe? Eu creio que não, porque se teve, deixou a desejar, porque numa comissão de especialistas, coisas desse tipo não passava, né? Ou se passava, ou se passasse, teria um filtro mais acurado, mais aguçado, né? Acredito eu não sei dizer se teve, mas creio eu que pelo resultado a consequência foi meio que desastrosa. Não todo, né? Também não vamos fazer. Mas pelo menos o CPC... Eu queria fazer... Veja, a lei não teve. Sim. O que teve de comissão que foi formada, que até hoje existe no CFC, no Conselho Federal, é para análise e interpretação de CPCs. Que é certo. Inclusive, eu queria fazer aqui um registro e fazer aqui um registro e também uma sugestão para quem gosta, é que vocês procurem, eu não sei, eu acho que eu ainda tenho esse documento, que foi um documento feito pelo saudoso Antônio Lopes de Sá, professor Antônio Lopes de Sá, que quando saiu a 11.941 de 2009, para vocês terem ideia, ele publicou um artigo chamando a 11.941 de 2009 de cavalo de Troia. Ele chamou a 11.941 de 2009 de cavalo de Troia. Por quê? Porque se você estudar a 11.941 de 2009, você vai ver que ela não é uma lei estritamente contábil. Ela é uma lei que ela englobou várias coisas, inclusive, como é mania nossa dos políticos brasileiros, nos textos iniciais, professor Alex, nos artigos iniciais, ela vinha com perdão de dívida de R$10 mil da Receita Federal. Então, muita gente ficou, que coisa boa, vai perdoar da dívida e tal. E lá no finalzinho veio a atacada nossa aí que a gente é. Aí passa no Congresso, né, Câmara dos Deputados, no Senado, e ninguém presta atenção e o negócio vai. E creio eu, Felipe, que foi dessa forma aí. Entendeu? Pois é, mais algum? Tem o Charles Roque, colocou o seguinte: professor, como é feito o processo de abertura
do IPOS das empresas? Para mim? Isso. O que é IPOS? Eu também não conheço. Me ajuda aí, Charles. O que é IPOS? Tá vendo que a gente não sabe de tudo? Me ajuda aí, Charles. O que é IPOS? Vamos aprender. Então, me permite, esses IPOs, quando vão lançar na Bolsa as ações da empresa. Oferta pública inicial. Eu não conheço, Everton. É uma coisa específica da área de finanças. Eu não conheço. IPOS são as ofertas públicas iniciais. Eu não conheço. Eu conheço da 6404, alguma coisa de contabilidade, muito pouca coisa, para ser sincero. Mas essa área de financeira, do aspecto de como funciona dentro da Bolsa de Valores, CVM, essas coisas, eu não tenho atrativo. Quem eu acho que especialista nessa área de atuação financeira que seria o mais indicado, mas eu desconheço como funciona, eu nem sabia que esse POS era isso, aí até agradeço ao professor André, mas essa área eu não conheço, não trato com ela, não estudo ela, não é minha área de interesse. Perdoe por não lhe ajudar, viu, Charles? Rogério, essa resposta aí seria fácil para o professor Natan. Bom. Verdade. Mais alguma pergunta, gente? Poliana Ribeiro está digitando. Só deixar claro aqui, viu, professor Alex, professora Vanessa e professor André, que aqui não é um estudo de um acadêmico, né, que está interpretando um texto da lei que pode estar totalmente equivocado, né? É um ponto de vista no qual eu tenho a liberdade de assim o fazer, porque estudo essa área um pouco e identifiquei essas incongruências. Entretanto, posso estar errado nas minhas colocações, mas até então, creio que eu esteja dentro de uma normatização complicada de se entender. Por isso que é uma roda de conversa, não é, professor? Pois é, conversa. O Rogério, sem contar que... Só para responder ao Rogério, é isso mesmo, Rogério. A produção do conhecimento, ela se dá assim. É bom que os alunos tenham ciência, a professora Vanessa já frisou isso. O ensino superior não é repetição, e você falou com aquele pensamento também isso, não é repetição de conhecimento, não é só aprender o conhecimento que já está pronto, é criar conhecimento. Por isso que o ensino superior, bacharelado, ele está embasado nos 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Ele usa conhecimento, né? Então, exatamente. Não é só pagar de pirata, é questionar, e foi assim que a ciência foi concebida, né? Lá nos primórdios se acreditava nos mitos, e aí alguém começou a questionar os mitos, veio a filosofia e, posteriormente, o conhecimento científico a partir disso. E é isso que os alunos precisam ter ciência. E foi fantástica as suas colocações nesse aspecto, porque abre os olhos. Nós temos muitos alunos aqui de primeiro período, de segundo, de terceiro período, que ainda não têm essa maturidade. Eles chegam no ensino superior ainda com aquela mentalidade de repetição do conhecimento. Mas o ensino superior não é só isso, né? Você vai aprender o conhecimento posto para questioná-lo. Se vai estar certo ou errado o seu questionamento, aí a banca do mestrado, a banca do doutorado vai avaliar a sua tese, a sua dissertação, para poder buscar as incongruências na sua tese. Se for aprovada, é porque você estava certo. É assim mesmo que se constrói o conhecimento. Inclusive, o professor André me permita, a gente tem uma outra... não é uma preocupação, mas um outro desafio é de
compreender esses alunos que vêm do ensino médio, porque eles vêm na retórica de que decora, faz o vestibular para passar, e quando chega na faculdade, você tenta abrir o conhecimento para ele, diz, mas aqui é livre, pode falar, aí pode conversar, vamos discutir, porque a gente está aqui para isso. Não, mas eu venho lá do primeiro, segundo, terceiro ano, onde eu decorei para passar, e agora estou aqui, e a sistemática é toda diferente, como bem você disse aí, André. É isso mesmo. É porque a gente tem um problema sério, né, na base educacional do nosso país. Na Finlândia, que é considerado o melhor sistema de ensino do mundo, né? Algumas pesquisas classificam lá o sistema de ensino de lá como o melhor do mundo. Ele trabalha com projetos e com pesquisa desde o início do coisa. E eles primam muito pelos professores mais qualificados estarem no ensino básico, porque o aluno chega no ensino superior com uma base muito melhor e com uma capacidade de questionamento, de criticidade muito maior, para não só repetir, mas sim criar conhecimento. Infelizmente, aqui é ao contrário. Nós temos que alfabetizá-los cientificamente. Pois é uma dificuldade grande, mas estamos aqui para isso. Verdade. Mais perguntas? No que se refere ao profissional da contabilidade para os próximos anos? Em sendo assim, faço-lhes a seguinte pergunta: o que nos aguarda? Quais os pontos precisos para este desafio honroso? Jones, você também foi meu aluno, eu sei da sua pergunta, muitos fazem, mas infelizmente eu não tenho essa resposta, eu não sei dizer o que é que nos espera. Eu sei que o que nos espera é mais estudo, o que nos espera é mais empenho, o que nos espera é mais diversificação, o que nos espera é mais conhecimento científico e técnico e uma abordagem interdisciplinar maior, uma vez que depois do que veio a globalização aí, a gente está diante de desafios intensos e com essa cercagem por causa da pandemia, eu acho que é a isso que você se refere, os profissionais de contabilidade não estão fora desse contexto. Cabe a gente estudar, discutir mais e tentar promover uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, e para isso nós somos uma das profissões mais responsáveis por isso. Penso eu que se todos nós, contabilistas, tanto contadores como contadoras, fizerem o seu papel, o seu munus público de forma exemplar, eu acho que a gente consegue mudar boa parte da sociedade. Rogério, eu ainda vou até um pouquinho além. A gente, com essa pandemia, com esse mais de um ano que a gente já está nessa fase, eu acho que nós, profissionais, vimos que muito daquelas conversas que vinham lá atrás, dizendo que o profissional de contabilidade ia chegar a um período que não ia existir mais, na verdade, fomos muito mais necessários e podemos perceber que a gente tem, sim, muito mais campo de atuação para ser trilhado. Até porque nós precisamos nos reinventar cada vez mais. Então, assim, a gente precisa ver que novas portas se abriram, novas áreas se foram postas à nossa frente. E o que a gente vê, professor Alex, é falta de qualificação. Exatamente isso que eu ia dizer. Então, aqueles profissionais que têm visão e têm capacidade conseguiram pegar mercado, porque assim, eles começaram a pegar um novo âmbito mercadológico que foi aberto com essa pandemia, né? Então, assim, ele começou a pegar mais clientes. E aí é o ponto a qual a gente percebe que nós profissionais, como seres humanos, né? Nós, como os contadores e seres humanos, nós somos moldados a se transformar constantemente
de acordo com o que é nos imposto. E aí a gente sabe que a profissão realmente ela nunca vai acabar, dependendo realmente da nossa capacidade de se reinventar. Com certeza. E hoje é uma capacidade que é cobrada de todo e qualquer profissional, né, professor? Essa insegurança, essa mutabilidade do mercado de trabalho, ela acontece em qualquer das profissões, né? Bauman chama isso, em nossa sociedade atual, de sociedade líquida, né? Dada a forma como ela muda tão rapidamente. Antigamente, a pessoa entrava numa profissão e seguia aquela profissão por anos e anos, do mesmo jeitinho ali. Então, por isso nossos pais costumavam dizer que tinha que terminar os estudos, né? E a cada dia, essa verdade, ela se dilui, porque toda e qualquer profissão hoje muda rapidamente, a legislação muda muito rápido, e nós temos que nos adaptar, como o professor Alex muito bem colocou, às novas situações, e por isso é importante que a gente não pare de estudar, não pare de conhecer em momento nenhum, né? O professor Rogério é contador, mas também é graduado em Direito, o professor Alex também diversos conhecimentos, a professora Vanessa também, o professor Rogério está aí fazendo mestrado, e todos nós estamos a todo momento buscando novos conhecimentos, né? Lá no comecinho a gente estava falando que a gente vira professor e as pessoas acham que a gente para de estudar. A gente não para de estudar, a gente tem que estudar cada vez mais. Aí é que estuda. Pois é. Então, é toda e qualquer profissão. Aquele que acha que vai terminar a faculdade e vai parar, agora parei, terminei, eu vou só trabalhar, esse não vai ficar no mercado. Porque o mercado Eu costumo muito dizer, viu, professor André, nas minhas aulas para os meus alunos, que enquanto eles estiverem comigo em sala de aula, eles podem perguntar, eles podem errar. Mas quando eles forem para o mercado de trabalho, um erro que eles vão cometer pode se comprometer a própria profissão do mercado, dizer assim, opa, esse aí não tem conhecimento, então vou atrás de outro que tenha. Então, assim, na área acadêmica, enquanto aluno, eles têm que, sugar ao máximo, tirar todas as dúvidas, porque até nós, como profissionais, professores, né, tivemos que nos reinventar nessa pandemia, porque assim, eu tinha um estilo de aula, tive que readaptar esse estilo para uma aula virtual, então assim, criar todo aquele mecanismo de fazer com que o aluno se interesse para ficar ali assistindo a aula, discuta e participe da aula, então isso é difícil, porque assim, a gente tira pela gente. A gente passa um dia todinho trabalhando, chegar em casa, ter que ouvir outra pessoa e a aula ainda não ser interessante, e sem contar, né? Todas as câmeras desligadas. E aí você sem saber que eles estão ali ou não, né? Aí às vezes eu estou dando aula e chamo por um ou outro aluno, aí eu digo, olha, não disse? Esse aí nem assistiu, só ligou para dizer que está presente, e partiu. Né? Porque não responde. Então, assim, a gente tem que se reinventar. Então, às vezes, a gente tem que ver a possibilidade realmente do mercado, o que ela está nos oferecendo e tentar fazer com que não, eu digo muito para eles, eu já estou numa fase que eu já estou querendo me aposentar. Vocês estão começando. Então, assim, vocês têm que correr atrás. Porque, assim, o meu nome já foi feito. O de vocês é que vocês têm que correr e fazer. Então, é mais difícil. Então, o mercado está colocando muitos profissionais hoje no mercado. Muitos. Mas nem todos vão ser absorvidos, porque nem todos têm a mesma competência ou habilidade de se reinventar. Né? Porque, às vezes, a gente entrevista candidato para uma vaga até de estágio. O aluno não sabe nem falar. Isso é importante. Nem se apresentar ele sabe. Então, assim, já começa a partir daí, né? Quando nós remodelamos os PPCs de administração e contábeis, logo que eu assumi a coordenação de administração e uma colega assumiu de contábeis, a gente reformulou os 2 PPCs e a gente colocou na matriz curricular a disciplina de marketing pessoal, com esse objetivo, professor, para que os alunos tenham uma noção de como se comportar na entrevista de emprego, de fazer um planejamento de carreira, de poder se ver como um produto a ser vendido no mercado. Então, o objetivo é justamente esse, porque a gente sente essa dificuldade nos alunos, né?
Então, imagine numa reunião financeira que você vai apresentar o conjunto das demonstrações contábeis e você não sabe nem falar. Pois é. Muitas vezes os alunos não querem apresentar trabalho e tal, e eles não conseguem ver, e é necessário que nós, professores, coloquemos isso para eles, que eles no mercado de trabalho eles vão precisar apresentar em reuniões da empresa, apresentar os resultados, né, no caso de contábeis, apresentar os resultados de exercício, apresentar tudo que eles precisam apresentar para os diretores, para a diretoria, para os diversos personagens, né, stakeholders da empresa, e eles precisam estar aptos a isso, né? Uma outra situação que eu vejo que os alunos reclamam muito, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, é com relação à prova do conselho, né? Eu tenho a opinião de que eu acho ela extremamente necessária. Eu gostaria que o de administração tivesse, o nosso conselho de administração. Existe uma luta para que tenha, mas por enquanto não tem. Eu acho que ele peneira, e ao peneirar, ele valoriza a profissão, porque é a lei da oferta e da procura. Se nós colocarmos uma infinidade de profissionais no mercado sem esse filtro do conselho, vai desvalorizar a profissão. O valor do profissional de contabilidade vai ser reduzido. Né? Eu penso dessa forma. Eu gostaria, inclusive, de ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Eu sou plenamente de acordo, André. Sou plenamente de acordo. Inclusive, eu acho que eu acredito que a prova deveria ser um pouco mais exigente, né? Ela é uma prova de 50 questões, onde as alternativas já estão lá e você tem que fazer a metade, então não é uma prova de difícil resolução, né? Ela poderia ser um pouco mais, ter característica de um pouco mais exigível, porque isso força o aluno a estudar, isso força o aluno a pesquisar, isso força o aluno a discutir, isso força o aluno a ter uma outra postura. Quando eu tenho uma profissão que eu termino a faculdade, eu estou ali, vou exercer sem qualquer crivo do seu conselho de classe, né? Você termina fazendo exatamente como você disse aí, ó, bota todo mundo aí porque vai todo mundo no mesmo balaio. E não é por aí. Acredito que é extremamente importante. A advocacia tem, contabilidade tem, e por mim teria todas. É necessário, é extremamente importante, porque não tem como medir, né? Que a gente não consegue, mas é a palavra que se utiliza, mas na educação não se utiliza o medir, mas é medir a capacidade do aluno através de uma prova. Infelizmente é assim que funciona, porque quando se lança no mercado de trabalho, alguns se aproveitam dessa situação e crescem, né, vão atrás do seu crescimento, mas outros deixam a desejar e termina estagnando e aí termina fazendo mal à própria faculdade, né, de onde ele passou. Além de que a própria prova, as questões elas são repetidas. Se você pegar os históricos das últimas provas, são questões recorrentes. Então, você não passa se você não quiser. Eu ainda ia mais além, viu? Porque, assim, eu vejo essa prova não só como uma questão de avaliar, né? A prova da gente, ela devia ser diminuir a quantidade de questões, tá? No meu ponto de vista, e colocar uma segunda fase, que seria uma parte de análise, realmente, uma análise contextual de uma interpretação de uma situação empresarial, onde o aluno teria que dar sua opinião. Porque a parte que também cabe, não é só decorar a questão conceitual, que na maioria das vezes apresenta nas questões, né? E sim mostrar o conhecimento que ele tem de causa. Né? Então, mostrar realmente como a própria prova do AOB tem. Ele faz um estudo de caso, né? Faz aquelas situações mostrando uma determinada situação que ocorreu. Então, na meu ponto de vista, ele devia apertar mais para poder mostrar que realmente aquele profissional que vai sair, ele realmente sabe. Oi, Rogério. E aí a gente também levanta outro ponto que é crucial no processo de ensino-aprendizagem. Qual critério avaliativo realmente
eu preciso utilizar, né, para avaliar esse aluno? Fica essa pergunta sempre. Era isso que eu ia comentar, porque eu vi aqui que a Amanda escreveu dizendo que acha que prova não mede conhecimento. Eu também acho, viu, Amanda? Eu também acho. Inclusive, como disse a professora Vanessa, o processo de ensino-aprendizagem é muito complicado, e a parte mais difícil para a gente é avaliar um aluno através de um valor, estabelecer o valor de uma prova para um aluno. Mas, infelizmente, quando a gente sai da faculdade que vai para o mercado de trabalho, a gente vai ser avaliado dessa forma. Então, vai ser uma prova, vai ser uma entrevista, vai ser algo que vai lhe dar uma nota, onde infelizmente, a parte subjetiva de quem está ali avaliando, que tem toda uma carga de preconceitos, de preconceito, né? Não de preconceito da forma chula que a gente conhece, mas de conceitos prévios já estabelecidos, concebidos, ele vai te dar alguma coisa que às vezes você diz, rapaz, eu nem mereço isso, mas não é questão de merecer. Às vezes é questão de que você não tem como avaliar diferente, né? Então, prova realmente, eu concordo com você, Amanda, que prova não mede conhecimento de ninguém, não, mede não. Mas se você estudar para fazer uma prova, eu acho que é bem capaz de você expor um pouco do conhecimento daquilo que você aprendeu. Não é porque a prova não mede o seu conhecimento que você não vai se esforçar para fazê-la. Claro que são duas coisas diferentes, mas infelizmente creio que a prova, até a gente encontrar uma outra solução, porque a prova é objetiva. A prova tem caráter objetivo. Você bota a questão e tem alternativa lá para você marcar. A subjetiva não, você, como a redação. Por exemplo, quem está avaliando a sua redação, muito do que se avalia é subjetivo daquele que está avaliando, e não do avaliador, e não aquele que está sendo avaliado, né? Então, o subjetivismo é terrível, e a 6404 trouxe isso para a gente, a 11941, pode ser tema de discussão depois, com aqueles critérios de avaliação, valor realizável líquido, por exemplo, o que é uma venda provável, o que é uma venda provável, o que é um valor de venda provável, isso é muito subjetivo, muito subjetivo. E aí a Amanda Fidelis fala que realmente a prova é interessante, porém, que é muito diferente do dia a dia na faculdade, no ponto de vista dela. Por isso que a gente, quanto profissionais da educação e técnicos, no sentido de contadores, a gente tenta trazer para a sala de aula a vivência do que realmente a gente faz no dia a dia, né? Da apuração de impostos, das análises de balanço, enfim, toda a rotina e todo o dia a dia, as leituras que muitas vezes se reclamam, não no caso de Amanda Fidelis, que ela é uma aluna, minha aluna é uma aluna participativa. Vamos ler, vamos interpretar o CPC, e lá vem o CPC novamente, né? E é bem por aí. Isso, que bom. Mais alguma pergunta, gente? Senhores, e aí, vamos finalizar? Tem que acabar bem. Tá tão bom, não é? Realmente tá muito bom. E ainda estamos com a sala cheia. Eu estou acompanhando aqui. A sala ainda tá cheia, viu? Isso. Antes da gente acabar, a gente podia pedir para todos tentarem abrir as câmeras. Não sei quanto o sistema vai suportar, mas aqueles que puderem abrir as câmeras, que abram para a gente fazer uma foto com todos, ver se a gente consegue. Eu faço um print aqui da tela e a gente consegue fazer uma. Ativem, né, as câmeras para a gente tirar uma foto bem bonita. Um retrato, não é? Que é da época dos senhores, retrato. Ó, Zé William. Gente, se alguém
não tiver colocado ainda o nome na lista, lembre de colocar o nome da lista. Professora Aline. Felipe, Tá Michel. né? Amanda. Charles, se recomponha e ative a câmera. O Franklin não tem câmera. Alan, meu querido. Adriele, Alan, Ana Alice, Ana Beatriz, Anderson, Carlinda. Vamos ativar. O sistema não coloca todos no mosaico só, ficam várias telas. Se tirar essa apresentação, será que ela não abre mais, expande? Para mim aqui eu tirei a apresentação, né? Para mim ficou abrem até 6 câmeras, mas eu queria que o mosaico ficasse ficar todos na tela, mas acho que a gente não vai conseguir não. Eu acho que não ficam. Deixa eu. Forma de apresentação. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Fica não. Vamos ter que fazer algumas fotos e depois fazer montagens. Fazendo aqui alguns prints e depois eu faço uma montagem. Bom, gente, se eu conseguir pegar aqui, a gente depois faz uma montagem para jogar nas redes sociais. De minha parte, professora, a senhora pode concluir. Minha parte, eu queria agradecer a todos os presentes, né, principalmente aos nossos convidados, mas também a todos os alunos que estiveram presentes, os alunos da FAMA, os alunos da CEUNI, vi aluno da UFAL também. Não vi na lista as outras instituições, mas dessas eu vi. Muito obrigado pela presença de vocês e uma excelente noite a todos. Professora, fica à vontade, tá? Tá. Ratifico as palavras do professor André, agradeço a presença de todos, aos nossos ilustres palestrantes, professor Rogério Leite e professor Alex Leite, por abrilhantarem o nosso evento, né? Vindo participar da nossa instituição nesse momento tão festivo que é realmente a comemoração do Dia do Profissional de Contabilidade, que é a nossa escolha maior. Obrigada também a todos os participantes, os alunos, e com certeza teremos outros eventos desse porte. Fiquem à vontade vocês também para falar. Bom, eu que agradeço, né, para mim foi uma honra, né? Espero que se repita outras vezes, logicamente, porque apesar de estar além de estar no ambiente acadêmico, logicamente estou entre amigos, né? Alex, Vanessa e o André, e nós não tínhamos esse contato acadêmico, mas que
eu acho que foi bastante proveitoso hoje. Agradeço pela receptividade e dizer a todos que o caminho é a educação, tem como ser diferente. Verdade. Eu ratifico as palavras do nosso querido professor Rogério, agradeço imensamente o convite. Ainda não tinha tido a oportunidade de falar para os alunos da FAMA, nem num bate-papo assim, eu já tive a oportunidade de outras faculdades, até a própria UFAL, já ministrei palestra lá para os alunos, e assim, é sempre muito bom a gente falar de contabilidade, estar, principalmente no meio de amigos, como o Rogério falou, né, a gente se sente mais à vontade, acho que, além da gente gostar de contabilidade, o papo sai mais fácil, né, então, assim, é gratificante, na verdade, principalmente em comemoração do nosso dia, né, então isso fica sempre satisfatório. E fico sempre à disposição que precisarem para outras coisas também, pode contar conosco. Obrigada. Obrigada, professor André, por abraçar o evento conosco. Eu que agradeço, professor, a sua disponibilidade e sua lembrança, né? Ter focado, ter pensado no evento, porque eu estava voando, não lembrava realmente da data, mas vou me habituando com as datas de contábeis também, né? A adaptação. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.